certo aí, o baixo? Sim, A ficou bem bateria, a bom. bateria pegou? A princípio sim. É que sempre quando muda pra cá, muda alguma coisa, né? Sim. Daí a gente Não, mas vai... daí qualquer coisa me avisa, eu baixo ele depois. Tá. Tipo, só o mesmo que eu sem retorno, acho que o outro não tá assim, mas depois eu não preciso. Pra mim é até legal. Eu sempre parece que a primeira vela não tá ligada. Não incendiou, tá bom. Hã? Ela ligou ali. Primeiro já falei, se não incendiou, tá bom, né? Oi, som, testando o som. Oi, oi, oi. 3 tá bom aí? Sim, 3 tá bom. Tá, o som tá alto interno. Gravar hoje prédica. Sim. Eu baixei um explicativo ali com o meu de teste, tá bom. Boa. Então fica legal, fica toda boa. Sim, fica bem fácil, né? É isso aí, ó. Bem dispostos. Tá vendo? Primeira vez. Conseguiu, chefe? Sim, tá. Você é capaz, chefe. Você é capaz. Tá bom. Gerson Sharp. Este? Como é o nome dele? Coelho. É sua filha? É a minha Ele tem pequena. uma cenoura? Como é o nome dela? Não, Sophie? deve ter só cenoura. Sophie? Isso, quase. Gosta de comer cenoura, né? Tudo bem. Tá, você Tá lá é no sua fundo, esposa, tá né? lá. Claro. Tá escrito reservado. Quer E se deixar pensou livre? essa nem joia? Tá, então tanto é. Lá naquele Amém. quartinho Vamos lá. fazer o projeto de. Não, vamos. Bora esperar normalizar a pandemia. É isso mesmo. Vamos ver aqui como é que estamos de horário. Ô Sabrina, eu vejo que você vai mexendo lá no Canva, viu? E você vê que eu vou mexer, né? Tá bom isso, né, Tá Sabrina? bem legal. Tá Pode ser legal. que eu vi que tem assim um de outro e você tem uma linha. Tem Gostei. bastante avisos. Eu vou pedir pra ti nas próximas quando eu for fazer o Dá setup. pra começar um pouco. E como é o nome do teu? Vai ter um lenta. E ela é bem Você fácil. sabe baixar? Sim, ali está escrito lá. Se eu tiver dúvida, eu te Deve ter pergunto. que usar Eu faço máscara na um teste, piscina.
aparecer, né? Que eu tava olhando. É que ontem de noite a gente foi almoçar, daí eles ficam cansados. Aí eles vêm aqui só pra ficar chorando um pouco. Meu amor. Daí não adianta. Bom dia. Tudo bem? Ela olha pra ele assim, ninguém vê. Isso.
proclamar. Jesus virá para buscar aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, e eu vou. Do mais alto céu, do mais fundo mar, todo joelho há de se dobrar, toda língua confessará, toda a terra vai junta proclamar. Jesus virá para buscar aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que o amam. Bom dia a todos e todas, os que estão aqui presentes em nosso espaço e também aqueles que nos assistem em suas casas. Nós desejamos que todos se sintam acolhidos nesse tempo, nessa oportunidade que nós temos de prestar culto a Deus. Este domingo, o terceiro domingo do nosso ano, e que a paz do bom Deus seja com cada um, seja conosco. Uma palavra lema para nós nessa semana, que tem relação com aquilo que temos refletido no correr desse mês, nos diz: o Senhor me disse, Israel, você é o meu servo, e por meio de você eu serei glorificado. Isaías 49, versículo 3. Deixa eu convidar você a, no lugar de Israel, colocar o seu nome. Pensa no seu nome no lugar de Israel. E você ter essa consciência de que Deus chama a mim, Oscar, chama você, colocando o seu nome ali, onde Deus diz: você é o meu servo, você é minha serva,
e por meio de você, por meio do seu viver no dia a dia, como você viveu essa semana, o nome do Senhor é santificado, é glorificado. Sim, esse é o chamado para nós, para mim, para você, também para nós como igreja, nós engrandecermos, nós santificarmos, nós glorificarmos o nome desse Deus. E é em nome desse Deus que chamamos de Pai, que podemos ter uma relação com Ele, em nome desse Deus Filho Jesus, a quem adoramos, e em nome do Espírito Santo, a presença, o poder de Deus, que nós nos reunimos aqui nesta manhã em culto. Eu convido, se você pode, tem acesso a uma Bíblia, abrir lá no meio da Bíblia, no Salmo 121, Salmo 121, um salmo que nos ajuda nessa nossa vida de peregrinação, essa nossa vida de caminhada, porque nós somos peregrinos. Nós não estamos nesse mundo, digamos assim, para ficarmos sentados, acomodados. E o Salmo 121 nos diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, ou não cochila, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te incomodará, não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Eu repito, o Senhor te guardará de todo o mal. Você crê nisso? Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Qual parte desse salmo fala hoje ao seu coração? Se alguma parte desse salmo fala ao seu coração, ore ao Senhor no que esse salmo fala com você. Porque enquanto agora nós transcorremos nesse culto, na verdade nós vamos vivendo essa dinâmica de ouvir a Deus e de falar com Ele, de sermos ministrados pelo Senhor. Que esse salmo ajude você nessa caminhada também, neste momento de culto. Eu convido os que estão aqui para ficarem de pé, se podem, que nós vamos cantar Tu és bem-vindo em nosso meio. Você realmente se alegra com a presença de Deus na sua vida? Então cante esse hino com devoção. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Deus bendito, eterno Pai. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Deus bendito, eterno Pai. Tua presença nos alegra, tua bondade nos atrai. Tua presença nos alegra, tua bondade nos atrai. Teus filhos somos e teu povo, aqui reunidos, vem Senhor, dá-nos beber teu vinho novo, recebe em troca o nosso amor. Tu és bem-vindo ao nosso meio,
Cristo, filho de Davi. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Cristo, filho de Davi. Servir-te sempre é nosso anseio, dedicamo-nos a ti. Servir-te sempre é nosso anseio, dedicamo-nos a ti. Teus servos Somos cordeiros, teus mandamentos, nossa luz. Tu és perfeito, és o primeiro, amado meu Senhor Jesus. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Santo Espírito de amor. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Santo Espírito de amor. Que lanças fora todo medo, vero Deus Consolador. Que lanças fora todo medo, vero Deus Consolador. Selados fomos com teu selo, garantes nossa redenção. Vem nos encher de santo zelo, aquece a nossa comunhão. Consolador, Senhor Jesus, eterno Pai. Amém, 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 amém. Eu convido que a gente, ao saber dessa presença, de darmos boas-vindas a Deus, nos prostremos em oração, também confessando nossos pecados, aquietando-nos diante de Deus. Senhor, este hino expressa esta comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo e a obra do Pai, Filho e Espírito Santo em razão da nossa salvação, da nossa libertação. Toda a intenção tua, Deus, é em nosso favor. Mas o pecado tem quebrado esta comunhão nossa contigo, Deus. E a tua palavra diz claramente: não há justo nem sequer um, pois todos pecaram e estão separados desta relação. Esta relação com Deus tem sido quebrada. E na verdade há um único justo, que é Jesus. E por causa da misericórdia da obra de Jesus é que nós confessamos-te o nosso pecado, nos arrependemos dele e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim e dá-me do teu Espírito Santo para que eu viva uma vida em que todo o meu ser quer fazer o que te agrada. E assim eu glorifique o teu nome com o meu viver no meu dia a dia. Nós assim oramos a ti e pedimos por este perdão, esta misericórdia, em o nome de Jesus. Amém. O profeta diz que Deus tem compaixão de nós e lança nossos pecados no mais profundo do mar. O que Deus fez ao esquecer o seu pecado, você não precisa mais lembrar dele, e Deus te dê a paz. Amém. Podem sentar um momento, eu quero convidar você a lermos Efésios capítulo 6, um texto que tem a ver com nossa reflexão. Efésios 6, versículo 11 em diante. Lá no Novo Testamento, as epístolas, você em casa também pode pegar sua Bíblia, acompanhar esta leitura muito importante. Aliás, vamos ler do versículo 10, Efésios 6, 10. Há, digamos assim, uma orientação, um imperativo que o apóstolo Paulo traz quando ele tem consciência de que nós vivemos não numa condição neutra nesse mundo,
mas nós estamos num campo de luta e de guerra. Presta atenção nisso. E como devemos, digamos assim, estarmos capacitados para este campo de luta e de guerra que vivemos. O apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, versículo 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, atenção, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não dá para a gente explicar isso aqui, talvez num outro momento, mas aqui Deus orienta o apóstolo Paulo a dizer: você precisa de toda a armadura, não que você cria. Na luta contra o pecado, na luta contra o mal, na luta contra o diabo, na luta contra os preceitos que são contra a palavra de Deus, nós não podemos sozinhos. Nós precisamos da armadura de Deus, que tem a ver com uma imagem dos guerreiros da época do apóstolo Paulo. E precisamos de toda essa armadura, em sua maioria são partes de defesa da pessoa, sendo que a única arma, digamos assim, de ataque que fala aí da espada, que é a palavra de Deus. Por isso, meus queridos, minhas queridas, não deixemos de entender e buscar compreender a palavra de Deus, para que possamos permanecer firmes no que é a vontade de Deus. Oramos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor nos orienta de forma muito clara, de que nós vivemos num mundo que não podemos ignorar a ação visível e também invisível do mal. Esta luta, esta guerra, para vivermos uma vida que te agrade, para vivermos uma vida com justiça, mas que há tanta oposição para isso. E é assim que vem a orientação da tua palavra, para que estejamos aparelhados. Davi, ao lutar com Golias, que era de carne e sangue, recusou aquela armadura. Mas com certeza, quando Davi tinha consciência de uma luta muito mais intensa que ele vivia, ele sabia que precisava desta tua armadura, Senhor, desta tua proteção e da palavra de Deus para contra-atacar. Que nós também estejamos dizendo: Senhor, dá-me da tua armadura, fortalece-me, ó Senhor, na força que vem de ti, e que eu entenda e compreenda a tua palavra para viver de acordo com ela, nesse cenário desse mundo que nós vivemos, Senhor. Ajuda-nos com a força do teu Santo Espírito. E agora, quando também louvamos o teu nome, reconhecemos tua grandeza por meio de hinos e cânticos, nosso coração seja fortalecido na tua graça e no teu poder. E nos prepara, Senhor, para a reflexão da tua palavra nesse dia também.
para que ela nos edifique e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos cantar 2 hinos agora. De novo eu convido, se você pode, fique de pé, né? E você em casa também pode nos acompanhar com os hinos. Deus abençoe esse tempo. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos, sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria no nosso coração. O Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos, sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Grandes e admiráveis são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. Grandes e admiráveis são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor.
Senhor, grandes. Grandes e admiráveis são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, Senhor. As nações adorarão, reinos se prostrarão a ti, Senhor. Quem não temerá? Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, Senhor. As nações adorarão, reinos se prostrarão a ti, Senhor. Ó Senhor Deus, somos infinitamente gratos e completamente maravilhados pela Tua infinita misericórdia, pela Tua infinita bondade, Senhor, que se revela a nós a cada dia. Nós ficamos maravilhados na Tua presença, Senhor, e ao reconhecermos as Tuas grandiosas obras, as obras das Tuas mãos, somos levados mais uma vez a crer em Ti, mais uma vez a depositar nossa confiança em Ti. Aquele que fez todas as coisas é aquele que também nos conhece, e aquele que nos guarda, que nos salva, que nos preserva em Ti. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos ter esse privilégio de Te louvar, de Te exaltar, de engrandecer o Teu nome. E nós queremos dar a Ti a glória que é devida a Ti, Senhor. Não queremos roubar nem um pouco dessa glória, Senhor. Nós queremos entregar a Ti todo o nosso ser, toda a nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que somos e temos no Teu altar, ó Deus. E render a Ti o nosso coração, Senhor Deus, render a Ti tudo aquilo, Senhor Deus, que nos representa, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos ouvir a Tua voz nesse momento, Senhor Deus. Queremos refletir na Tua palavra que é viva, Senhor Deus, e ela não volta vazia, Senhor. Te louvamos e Te bendizemos porque essa palavra viva, Senhor Deus, fala conosco hoje, e ela tem o poder de nos transformar, Senhor. Queremos ser mais parecidos contigo à medida que Te conhecemos mais e mais, Senhor. Abre bem os nossos ouvidos, abre bem nosso coração para Te conhecermos mais um pouquinho hoje, Senhor. Usa a vida do pastor Oscar, Senhor, que ele possa falar das Tuas maravilhas, falar a respeito daquilo que Tu queres que a gente escute, Senhor. Que possamos estar atentos a isso, Senhor Deus, e sem nenhuma barreira para ouvir a Tua voz, Senhor. Usa ele, Senhor Deus, e que nós possamos ser receptores da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Podem se assentar. Obrigado, grupo, por nos conduzir até aqui. Esse tempo de culto, esse tempo de adoração ao Senhor. Nós continuamos com nossa série de mensagens desse mês. O que tem falado essa palavra para você? Lembre-se que a gente, cada domingo, lança um desafio na semana, para você viver, para você refletir, para isso ficar remoendo no seu coração. Nós começamos falando, vimos a glória do Senhor e que a glória, a grandeza, o modo como Jesus atuou, refletia a glória do Pai, não é? E aí nós entendemos essa questão de que o Filho veio em obediência ao Pai e que nós somos chamados a testemunhar essa grandeza de Deus. E é importante a gente reviver, lembrar disto, rememorar o que significa você ler o primeiro capítulo do Evangelho de João e lá entender que o Verbo, a palavra se fez gente nessa dimensão contrária, às vezes, da nossa aspiração. Muitas vezes nós queremos nos reerguer, nos exaltar, e Jesus faz o caminho contrário, para glorificar o Pai, para vir ao nosso encontro. Em nosso segundo encontro, nós refletimos sobre Jesus estar numa festa de casamento, não é? E ali a gente percebeu do quanto é importante Jesus estar em todas as circunstâncias da nossa vida. Se você vive alguma circunstância na sua vida que você tem vergonha de convidar Jesus, você precisa reavaliar a sua relação com Deus, a sua relação de fé, porque Jesus quer estar em todas as circunstâncias da nossa vida. E neste momento do casamento, lá João 2, quando acontece uma crise, é Jesus quem assume o comando, é Jesus quem restaura a alegria, quem livra da aflição. E nós aprendemos um desafio naquele dia, que era aquela palavra que Maria disse. O que Maria disse? Fazei tudo o que ele vos disser. Você tem se perguntado: Jesus, o que você me diz nessa situação? Ou como eu vivo nessa situação? Eu pergunto a ti, Jesus, seja lá nas situações da casa, do matrimônio, da família, do trabalho, do estudo, do seu envolvimento no dia a dia. Essa deve ser uma pergunta norteadora da nossa vida. Será que estou fazendo o que Jesus está falando para mim? Como é que você viveu isso essa semana? Como é que você procurou responder a isso diante dos desafios da vida? É bom a gente pensar. E Jesus, e o texto da última vez ainda nos falou da alegria que Jesus traz para nós e que tem um preço. O preço é a própria morte de Jesus, para que o meu povo tenha alegria. Jesus demonstra e diz: eu vou dar a minha vida, eu vou pagar o preço. Muito mais do que simplesmente transformar água em vinho. Que para Jesus, pelo seu poder, não era de grande dificuldade. Mas o que ele fez depois, ao morrer na cruz por nós, pagando os nossos pecados, derramando o seu sangue, isso sim custou o preço da nossa alegria. É o preço da nossa alegria. Nós vamos seguir hoje refletindo sobre uma outra circunstância da vida de Jesus e que nos ensina sobre algo que precisamos sim, como cristãos, termos consciência, e já no início desse culto estivemos falando sobre isso. No confronto com o mal, na realidade do mal que existe entre nós. E eu quero convidar você a lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. Em casa também, se você quer e pode ter acesso à palavra de Deus, lembre-se que eu tenho incentivado que você não apenas
abra a palavra para estudar, mas se você ter um caderno de anotar, se você começar a ter essa ideia, essa cultura, eu quero anotar o que Deus fala para mim, a partir do momento que eu abro a palavra de Deus, porque Deus fala para a igreja, Deus fala para a sociedade, Deus fala para a família, mas Deus fala para nós de forma individual. Portanto, eu estou incentivando você a ter o hábito de ter o seu caderno diário de relação com Deus, com a palavra, e anotar lá: hoje essa palavra falou comigo e me ajuda a tomar a seguinte decisão. E nós lemos então, Marcos 1, 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Sinagoga era uma espécie de capela, digamos assim, onde o povo se reunia, os judeus se reuniam para estudar a palavra, refletir nela, especialmente no dia do sábado. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que venha a ser isto uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Senhor, que o meu coração esteja submisso a Ti, para entender como Tu queres me direcionar por meio da Tua palavra. Espírito Santo, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. C.S. Lewis disse uma vez: há dois erros iguais e opostos no que diz respeito à matéria demônios. Uma é desacreditar em sua existência, a outra é acreditar e sentir um excessivo e doentio interesse neles. Há esses dois extremos. Há muitos que dizem: esse negócio de diabo, esse negócio de demônio, esse negócio de coisa ruim, isso é ideia da cachola de gente sem juízo. Outros já ficam tão afixados nisso que o tempo todo querem falar a respeito ou brincar com isso. Esse texto nos ensina o procedimento de Jesus e como ele glorifica a si mesmo, ele é glorificado, e como ele glorifica o Pai, e como nós somos chamados a viver. É interessante que Jesus aparece logo no início, e presta atenção, isso é no início do ministério dele, quando ele já tinha vivido aquilo que nós chamamos a tentação, que é melhor explicada nos evangelhos de Lucas e Mateus, no seu capítulo 4, quando Jesus fica 40 dias e 40 noites jejuando, e o diabo tenta terrivelmente para que ele seja desviado do propósito que Deus tem para ele. Na verdade, essa é uma das intenções do diabo o tempo todo: tirar você, do trilho que Deus tem para nós, que Deus tem proposto para nós. E Jesus então entra naquele lugar onde, eu já disse antes, era uma espécie de uma capela, um lugar onde o pessoal, nos sábados, que era o dia observado para leitura, né, de uma parte. Naquela época só existiam partes da Bíblia ainda do Antigo Testamento. Normalmente se falava lei, os profetas, ou os salmos também, e em geral procediam-se leituras e eram convidadas pessoas também para fazerem leitura. E quando Jesus está ali, o que nos surpreende
é que diz em primeiro lugar que as pessoas estavam maravilhadas pelo modo com que Jesus falava e ensinava, porque era um modo diferente, e que nos fala aqui que Jesus falava com autoridade. O que isso significa quando é contrastado com os escribas, que eram os estudiosos da lei, que também falavam? Uma das coisas é esses escribas, estes religiosos, estes instrutores normalmente falavam em nome de outros sábios ou de tradições que eles mesmos tinham criado. Você não pode entrar em tal lugar se você não faz um ritual de purificação. Você não pode fazer tal ou tal coisa no sábado, no dia que é para ser um dia santo, como se os outros não fossem, e não se encontrava isso na Escritura, mas eles criavam essas leis. Qual a diferença de Jesus, meus queridos? A diferença de Jesus é que ele não falava em nome dessas regras e leis e nem as trazia. Mas se você ler o Sermão do Monte, você vai escutar Jesus dizendo, ou você vai ler Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito, e o que Jesus diz depois? Eu, porém, vos digo. Jesus não precisava de terceiros para trazer a realidade de Deus, porque ele era também Deus, e ele falava, digamos assim, por si mesmo. Ele tinha essa autoridade de falar por si mesmo. Portanto, nós muitas vezes precisamos cuidar com pregações que ouvimos por aí. E aliás, essa semana até alguém me passou de um outro pastor falando dessa ida de Jesus à festa de casamento. Então alguém estava pregando num domingo, porque festa é coisa do diabo, porque festa não é lugar para crente ir, porque crente tem que evitar esses lugares, porque é um lugar do mal. E alguém no meio da plateia, aqui também, se às vezes eu estiver falando uma coisa errada, você pode levantar e dizer, né? Alguém disse: mas espera aí, Jesus foi numa festa de casamento? Ao que a pessoa da frente que estava falando disse: pois não devia ter ido, né? Então você percebe de que o que eu quero dizer para você, querido e querida, é que nós precisamos entender o que é Jesus e como Jesus viveu. Muitas vezes nós criamos leis, muitas vezes nós criamos regras em nossa cabeça, que nunca Jesus falou sobre isso. Ele ensinava como quem tem autoridade, pois Jesus era alguém que queria que a gente vivesse a relação com Ele e com o Pai. A autoridade de Jesus é centrada no que o Pai lhe concedia, e o centro da mensagem de Jesus está aí um pouco antes no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, olha ali, confira comigo. Jesus começou a pregar o Evangelho dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, está acontecendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O ensino de Jesus, ele mesmo era o Evangelho, e ele mesmo falava com essa autoridade. E quando as pessoas, esses líderes, achavam que podiam ganhar Jesus, você pode ler em casa o capítulo 22 de Mateus, que é muito interessante, porque o pessoal foi formando assim os conchavos. Vamos pegar Jesus nessa questão. Jesus, é lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, como é que faz, né? Qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondia com autoridade. E Jesus chegou ao ponto de dizer: vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Que vida triste se nós vivemos uma subvida na relação com Deus, uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade que não entende as Escrituras e o poder de Deus. Então Jesus aqui demonstrava a sua autoridade em ensinar.
ensinar o que ele mesmo trazia do Pai, em pregar o evangelho do reino, a boa nova do reino, a relação com o Pai. E sabem o que Lutero disse uma vez? Lutero disse: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Deus pode fazer milagres? Deus pode do impossível tornar possível, como ontem uma pessoa me disse? Pode, mas tudo está relacionado ao Evangelho, está relacionado a Jesus, e nós zelamos por entender. Então Jesus tinha essa autoridade em ensinar, autoridade para ensinar o caminho do Pai, autoridade quando ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sim, todo o poder, toda a glória, toda a grandeza, e por isso Jesus tem também a capacidade, meus queridos, de dizer: a autoridade me foi dada, portanto agora vão e vivam de acordo com o que eu estou ensinando para vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você que está aqui, você que está em casa, uma pergunta para mim também. Até que ponto eu estou sujeito à autoridade de Jesus? Até que ponto eu realmente estou disposto a obedecer a Cristo e a cumprir o propósito que Ele tem para com a minha vida? Ou será que eu também me sujeito a outras autoridades que não vêm de Deus? Mas na verdade não existe autoridade como a de Jesus, que está acima de todos. E é por isso que a gente vai para o segundo ponto, que nesse texto a gente percebe de uma forma clara e indiscutível a autoridade de Jesus sobre os representantes do mal. Na verdade, o cristão lida com 3 grandes inimigos: o mundo, ou seja, todo o sistema montado que está em desacordo com a palavra de Deus; a carne, que nós sabemos muito bem o quanto nós lutamos conosco mesmos, com nossa concupiscência, com nossa maldade, com aquelas coisas que às vezes vêm assim influindo, que a gente tem que lutar, e nisso eu não sou melhor do que ninguém. E nós lutamos contra o diabo e todo o seu reino. O que acontece aqui, que de alguma forma é um tanto estranho, é que dentro de um centro de culto aparece a manifestação do diabo. Alguém, uma pessoa está possessa por aquilo que normalmente no Evangelho de Marcos é chamado de espírito imundo, uma possessão demoníaca. Imundo porque tornava a pessoa imunda diante da lei, impura. E é interessante que a Bíblia não explica claramente, afinal, como é que a pessoa fica possessa. Isso não é a razão hoje dessa pregação. Mas a gente sabe que quando nós flertamos com o mal, quando nós brincamos com coisas que a palavra de Deus diz que não devemos nos aproximar, então aí damos espaço para o diabo e para os seus comandados. Ele toma conta, e o diabo, ele muitas vezes se aproveita do desespero da pessoa, da angústia da pessoa que está sofrendo. E se você hoje está passando um momento de dificuldade, eu quero anunciar que não há maior força que possa ajudar você, ou a força sem igual, que é Jesus, que é a libertadora. E veja que coisa interessante, este homem estava ali, e dentro dele uma voz brada, uma voz grita. Jesus tinha compaixão das pessoas, e com certeza tinha compaixão deste homem. Agora, por que
o que esse ser que está dentro dessa pessoa, na verdade mais de um ser, porque usa o plural, o que ele diz? Que é que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos ou para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. É aquela pergunta primeira que ele faz: o que nós temos em comum? Na verdade, Jesus não tem nada em comum com o diabo e as suas artimanhas e os seus comandados. Jesus não tem nada em comum com eles. Agora, o que é irônico, o desespero destes seres dentro desse homem é tamanho, que eles chamam de Jesus daquilo que realmente os destrói. Porque a Bíblia nos fala que o diabo quer negar que Jesus veio como pessoa, de que Jesus venceu como ser humano. O diabo quer negar isso, mas o que esse demônio faz? Eu imagino que o diabo arrancou os cabelos lá, quando ouviu o que esse demônio falou, porque ele diz assim, você, o que nós temos contigo? Jesus Nazareno. Isso é a prova de que Jesus veio a esse mundo, de que ele é reconhecido em Nazaré como filho de José, o carpinteiro lá de Maria. Quer dizer, o próprio diabo, os seus demônios dizem uma palavra para a sua destruição. Vocês entendem o poder de Jesus? Jesus não está nem um pouco preocupado ou querendo deixar o demônio confortável, muito pelo contrário, presta atenção nisso. Jesus nunca quer que o mal fique confortável, porque ele veio para promover o reino de Deus, e onde o reino de Deus se anuncia, o mal vai ficar desconfortável. Tanto é que Jesus disse assim: se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, é porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 12. Esse é um anúncio de que o império, não dá nem para chamar de império, mas esse conglomerado do diabo está com seus dias contados, e o diabo está em desespero, porque ele não conseguiu desviar Jesus na tentação, e depois, antes da cruz, ele tenta de novo, e para o seu desespero, Jesus caminha triunfante, não dando uma vírgula de chance para que o mal triunfe. Cada vez que nós pecamos, cada vez que nós não ouvimos a voz de Deus, nós estamos sendo diferentes de Jesus, porque Jesus foi o Adão que resistiu ao mal, pagando o preço por isso. Jesus não flerta com o diabo, Jesus não dá uma brecha sequer para o diabo e os demônios. Ele não flerta, ele não dá uma dica para eles. Ele fica tão perdido, esse demônio, que justamente ele diz aquilo que é a razão da sua derrota. E a questão continua, por quê? Porque ele diz assim: tu vieste para nos destruir, é verdade, Jesus veio mesmo para isso, Jesus veio para destruir, como Lutero diz no hino Castelo Forte, o verbo eterno vencerá as hostes da maldade. E na cruz Jesus venceu as hostes da maldade, todo o reino da maldade. Ele não quer deixar uma palhinha do diabo e de sua obra. Ele vem para destruir tudo, para aniquilar, para deixar prostrado em terra. Não há espaço nenhum. O desespero é tamanho que os demônios se veem forçados a dizer: eu bem sei quem você é, o Santo de Deus, e contra você nós não temos chance. Contra você nós não temos chance. Deixa eu dizer uma coisa para você, que essa semana
mexeu comigo ao estudar esse texto. Você em casa, presta atenção, você aqui. Muitas vezes na nossa imaginação, a gente tem uma ideia de que o inferno é um lugar onde quem é enviado para lá, o diabo é o senhor do inferno. Ele nos recebe lá com um tridente, uma coisa assim. Pois eu quero dizer uma coisa para você. Isso não é a verdade bíblica. Jesus veio para destituir o diabo de qualquer senhorio. Nem mesmo o inferno pertence ao diabo. Presta atenção nisso que eu estou falando. Esqueça essa imagem. O diabo não é reino de lugar nenhum, porque ele já está prostrado, ele não tem senhorio de nada. Quando ele, no seu desespero, disse para Jesus: olha aqui, Jesus subiu ao monte, olha esses reinos aqui, tudo isso aqui me pertence. Jesus deve ter rido no seu íntimo, porque Jesus nem o retrucou. Eu fico às vezes pensando, você já não pensou assim quando você lê a Bíblia, por que Jesus não disse isso? Ele não disse, ele riu dentro de si pensando, mas que ilusão a sua, você não tem nada, tudo pertence a Deus, inclusive o inferno, inclusive o reino sobre o inferno é de Deus. E o diabo tem essa ilusão e quer nos vender essa ilusão, porque lá no inferno o próprio diabo é jogado, é lançado, diz em Apocalipse, você pode ler Apocalipse, capítulo 19, 20, diz que ele é lançado para sofrer as consequências do inferno e não para reinar sobre o inferno. O único que reina, o único que tem autoridade, o único que tem poder, o único que é invencível, o único que é insuperável, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso o desespero desses demônios aqui. Jesus não vem para negociar com o diabo. Jesus não vem para dizer, quem sabe eu deixo com você isso aqui. Não, meus queridos, ele não vem para negociar coisa nenhuma. Ele vem para destruir, para aniquilar. E é por isso que a gente lê lá em Mateus, no seu capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus, aleluia! Elas são escancaradas, elas são detonadas, elas são destruídas, porque no poder de Jesus, com a armadura de Jesus, não há o que resista, e não há negociação nenhuma, não há concessão nenhuma. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz, não deis lugar ao diabo, Efésios capítulo 4. O que os demônios e o diabo experimentam de angústia aqui, é muito diferente da angústia que Jesus experimentou no Getsêmani, quando ele estava em luta para cumprir a vontade do Pai, ou da luta que Jesus experimentou lá na cruz, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas depois, Jesus experimenta a grandeza, a glória de Deus. Ao diabo e aos seus demônios, mesmo que eles falem uma verdade, Jesus não dá o direito da palavra. Ele diz o que para esses demônios? Cala-te e sai desse homem. Jesus amordaça. Você já foi amordaçado uma vez? De repente, se você fala demais, alguém quer amordaçar você? Fica quieto um pouco. E Jesus, a mesma palavra que Jesus disse para o mar, quando teve aquela tempestade, tanto conhecemos esse texto, ele disse para o mar, cala-te, aquieta-te, fica quieto.
esse mesmo verbo de poder no grego, Jesus diz para esses demônios: não quero ouvir você. O que nós vemos por aí? Tem gente que fica brincando de conversar com o demônio. Não tem autorização bíblica para isso. Ao demônio não se dá o direito da palavra. Por quê? Porque a única palavra que precisamos ouvir é a palavra de Deus. Nós não precisamos de ouvir nenhuma palavra, porque o diabo, quando fala, só traz confusão. Onde é que isso começou? Eva no paraíso foi dar ouvidos, mas não vamos condenar Eva unicamente, não. Eva no paraíso deu ouvidos à coisa ruim, e olha o que resultou. Meu querido, você não precisa ouvir nenhuma outra palavra a não ser a palavra de Jesus. Você não precisa, eu não preciso, porque Jesus na tentação disse: não só de pão vive o ser humano, mas ele vive de toda a palavra que vem da boca de Deus. Eu quero ouvir essa palavra da boca de Deus todos os dias da minha vida. Eu não dou espaço, Cristo não dá espaço para o diabo e para os demônios. Lutero disse: se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de dominar-nos. Pois esse que se julga o rei já condenado está pela palavra de Jesus. Basta Jesus dizer que toda a confusão acontece no reino, ou nesse cenário do inferno. E quando você lê Apocalipse, meu querido, você percebe em Apocalipse 12 que há uma guerra, uma batalha nas regiões celestes. E Jesus é tão poderoso que nessa batalha contra o diabo, o dragão, a antiga serpente, sabe o que acontece? Vai Miguel e os anjos de Deus e aniquilam toda essa praga. Nós temos que entender que é esse cenário que causa o pavor e o alvoroço no meio dessa corja toda, porque sabem o que lhes reserva. Meus queridos, minhas queridas, vimos então a glória de Jesus na sua autoridade sobre os demônios, mas agora, ao gente ver a sequência do texto, o Espírito sai no desespero, vai adiante e diz que as pessoas se admiram mais uma vez a ponto de perguntar: como é que é isso aí? Uma nova doutrina? Porque ele não tem apenas autoridade para ensinar, como tem poder para ordenar aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Eles obedecem. Meus queridos, minhas queridas, o que isso significa para nós? De que essa autoridade de Jesus, essa sua autoridade plena, ela está centrada no que eu disse antes, no reino de Deus. Jesus demonstra nos evangelhos a autoridade para perdoar pecados, como em Marcos 2:10. Ele demonstra sua autoridade ao expulsar aqueles que estavam pervertendo o serviço no templo, em Marcos 11. Ele dá essa autoridade também aos seus seguidores, os discípulos, no combate ao mal, como demonstra no Evangelho, quando Jesus chama os seus discípulos para junto de si, para experimentar a comunhão, diz que ele lhes dá autoridade para confrontar o mal, para libertar pessoas, porque Jesus vem para nos libertar e nos conduzir numa comunhão com o Pai. Uma criança uma vez perguntou para o seu pai: papai, Satanás é maior do que eu ou você? O pai falou: sim, ele é maior do que eu e você. E ele é maior do que Jesus?
Não, disse o pai. Maior do que Jesus ele não é, porque nada é maior do que Jesus. Então essa criança disse: então eu não preciso temê-lo. Se você está sob o comando de Cristo, se você está sob a autoridade de Cristo, então você não precisa temer. Na verdade, não precisa temer nada, porque Cristo vive em você e Cristo é vitorioso. Como viver, queridos, para a glória de Deus? Como viver nessa dimensão dessa autoridade? Presta atenção aqui a dimensão prática desse texto. Para você viver, para eu viver, para nós vivermos nessa direção. A primeira questão clara do que nós estudamos aqui é de que nós somos chamados a resistir ao mal. Ao contrário do demônio, que recua diante de Jesus, que diz que não tem nada a ver com ele, nós somos chamados a viver cada vez mais sujeitos à autoridade de Deus, e nós resistirmos à realidade do mal que há no nosso meio. Há duas orientações sobre isso, uma em Tiago, no seu capítulo 4, versículo 7, deixa eu achar aqui, logo depois de Hebreus. Lá há uma palavra sobre isso, da nossa resistência ao mal. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos diante de Deus, sujeitem-se à autoridade de Jesus, e o diabo vai saber que quem está conosco é Cristo. É aquela história que a gente pode falar: se Jesus mora no meu coração, toda vez que algo vir bater na porta do meu coração, eu digo: Jesus vai lá atender. Porque quando Jesus atende, quem quer aniquilar, destruir, e o diabo vê que é o poderoso, insuperável Jesus, ele vai fugir, porque nada mais lhe resta. Então, se você se sujeita ao Senhor, à sua autoridade, você resiste ao mal, à tentação, à sedução do mal, você resiste. Como nós lemos em segundo lugar, revista-se da armadura de Deus. Nós não podemos sozinhos. O próprio pai falou para essa criança: não podemos por nós mesmos vencer essa guerra, mas Jesus venceu e passa esse triunfo para mim e para você. É como eu disse antes, Davi, quando enfrentou Golias, recusou aquela armadura. Vamos dizer que era quase uma luta de igual. É claro que Golias era muito maior, mas Davi tinha lá suas artimanhas. Mas na luta contra os poderes do mal, nós precisamos da armadura de Deus, porque esta guerra tem dimensões muito maiores do que nós imaginamos. A gente não vive nesse mundo dando culpa para o diabo. Aliás, na cultura, evangélica, às vezes doentia, tudo é culpa do diabo. Eu bebo porque o diabo me incitou. Eu traio meu cônjuge porque o diabo me atiçou. Eu faço lá uma falcatrua na empresa porque o diabo me atiçou. Para com isso. Mas nós precisamos ter noção de que o inimigo está o tempo todo no seu desespero, querendo que você saia do trilho de Deus, do caminho que Deus tem para você. Resistir a ele é sujeitar-se. E nós, em terceiro lugar, somos chamados, em primeiro lugar, resistir ao mal, em segundo lugar, revestir-se da armadura, em terceiro lugar, crer que Jesus dá autoridade para os seus.
Ele nos envia para pregar o evangelho da libertação, de confrontar o mal com o poder de Jesus. Ele reafirma a nossa identidade de que nós vivemos para a glória de Deus como seus filhos. E de que nós não damos espaço nenhum, nós não negociamos com o diabo como Jesus também não fez. Não deis o lugar ao diabo. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar os desígnios do inimigo. Nós temos que estar atentos, perguntando-nos todo dia: de onde isso está vindo? De onde isso está vindo? E queridos e queridas, nós sabemos do lado de quem nós estamos e do lado vitorioso. Conta-se uma história, né? De que uma vez no Rio de Janeiro, na época do carnaval, um cara resolveu se fantasiar da coisa ruim, né? Aquela mitologia, vermelho com tridente, tudo aquela fantasia toda de diabo. Foi para o carnaval, desfile de rua. No meio do caminho começou a dar um toró daqueles. Ele pensou: mas se eu tomar essa chuva, ele estava indo caminhando, porque nessas horas não dá para ir, né, porque tem que cuidar da fantasia. Ele então pensou: onde é que eu vou me abrigar agora? E havia ali no lugar um templo que estava aberto, estava acontecendo um culto lá. E ele entrou correndo naquele lugar para se proteger, assim como na sinagoga, né? Entrou um endemoniado. Quando aquela imagem veio entrando pelo corredor, as pessoas que estavam ali, talvez estava acontecendo uma pregação meio forte, ao ver aquilo debandaram. Meu Deus do céu, o diabo veio à terra de forma visível, que será de nós? E todos saíram, até o pregador. Mas uma senhora de idade, que não podia caminhar, não podia correr, ficou lá dentro, não conseguiu sair, a pobre da senhora. E então, aquele homem, não entendendo muito o que estava acontecendo, chegou perto dela, e ela olhou tremendo para ele e disse: não me faça mal, eu estou aqui na igreja, mas eu sempre estive do seu lado. Nós sabemos do lado que nós estamos. Você sabe? Você está junto, você está colado, você está apegado, você está agarrado a Jesus Cristo de Nazaré, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele tem o triunfo, Ele é vitorioso, Ele é glorioso. Esta é a vitória que vence o mundo e vence o mal, a nossa fé. 1 João 2,13. Nós estamos do lado do Cristo, que é vencedor, e que um dia tudo isso acabará, e o que Deus mais quer é seus filhos experimentando e gozando da comunhão, do relacionamento com Ele. A fé cristã é acima de tudo, e nós vamos pontuar isso sempre: relacionamento harmonioso, amoroso, gracioso com Jesus Cristo de Nazaré e o Pai e o Espírito Santo. A grande pergunta de Deus sempre é: você ama estar comigo? A grande pergunta de Jesus sempre é: você ama estar comigo? O Espírito Santo quer nos empurrar cada vez mais perto de Jesus. Por isso eu desafio você essa semana. Eu vou postar hoje no Luteranos um hino, mas quem sabe você essa semana procure hinos que exaltem essa grandeza de Jesus, essa soberania de Jesus. Nós cantamos aqui também hoje hinos que engrandeçam o nome de Jesus e que nos façam ter assim essa alegria de estarmos. Outra coisa que você pode fazer durante essa semana é escrever as virtudes de Jesus que a Bíblia vai descrevendo. Colossenses 1, por exemplo, tem uma lista.
do que fala de Jesus. E nós precisamos deixar isso cada vez mais tomar conta de nós. Resistir ao mal, revestir-se da armadura, crer na autoridade de Jesus que nos envia para confrontar o mal e estarmos do lado e sabermos de quem é a vitória. E exaltarmos o nome de Jesus acima de tudo. Convido você para orarmos. Querido Senhor, obrigado por esta palavra, por este cenário que o Senhor nos mostra ao estar num lugar onde a Tua palavra era ensinada. E haver esse confronto, mas que demonstra o desespero dos representantes do mal, daqueles que querem desviar a gente dos propósitos que o Senhor tem para nós. Mas Tu, Cristo, és triunfante, Tu não deixa espaço, Senhor, Tu não vens negociar, Tu vens para aniquilar, para fazer ruir todo projeto contra a vida, contra o propósito de Deus. E Tu, Senhor Jesus, és triunfante ao morrer na cruz, ao expor o diabo e seus comandados a uma humilhação completa e uma derrota sem igual. Por isso nós Te adoramos, por isso nós queremos ouvir somente a Ti, a Tua palavra, o Teu ensino com autoridade, o Teu ensino com poder, que também é passado a nós, para que nós possamos resistir ao mal e sermos enchidos do Espírito Santo, para glorificar o Teu nome, confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Que durante essa semana nós estejamos em cada momento, resistindo ao mal, sendo revestidos de toda a armadura de Deus, crer na autoridade de Jesus e sabemos que a vitória pertence a Jesus. E assim reconhecermos todas as virtudes de Cristo triunfante, que a Tua palavra nos descreve. Nós Te adoramos, Jesus. Nós ouvimos a Tua voz somente. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a palavra. Nós queremos lembrar aqui alguns avisos. Aqui estão. No último domingo tivemos oferta para a missão com literatura e folhetos evangelísticos, e esta oferta aqui no templo somou R$ 97. Hoje, a oferta se destina para o acompanhamento a estudantes de teologia de nossa igreja. Nossa igreja tem 3 centros de formação, de pastores, pastoras, missionários, missionárias, um em São Leopoldo, outro em São Bento do Sul, Santa Catarina, e em Curitiba, a FATEV. Então, para ajudar também na formação desses estudantes, a oferta deste domingo, em todas as nossas igrejas. Seja generoso com o reino de Deus, alegre-se em poder contribuir também. Querido, preste atenção, querida e querida, você também em casa. Se você precisa conversar, desabafar, venha conversar com a Miriam no canto de escuta, A Miriam tem desenvolvido esse ministério e é muito precioso o que ela tem feito. Todas as terças-feiras, das 7h30 ao meio-dia. Qualquer coisa você liga aí para a secretaria, para o Luiz Paulo, para ter informações, e você pode, não deixe de buscar. Também, se você precisa falar com alguém de nós, entre em contato conosco, que nós estamos à disposição, ou se precisa de uma visita também, se tem algum familiar que está no hospital, que está com necessidade. Torne-nos cientes disso para que a gente, como igreja, possa ajudar, Não deixe de fazer isto. Se você precisa então dessa visita pastoral, faça isso, ligue para o 992506019. Você vê aí nas redes sociais, existem essa possibilidade. Ainda não temos culto de oração esse mês, estamos organizando. Nós estamos numa fase de alinhamento de diversas questões e ministérios aqui na igreja.
Nós temos promovido reuniões. Essa semana tem mais uma reunião de um grupo de liderança que está pensando o que Deus quer para nós como igreja para os próximos anos. Ore por isso, querido. Ore por isso. Pergunte-se, nós que estamos aqui nesse lugar, eu agora faço parte disso, né? Estamos há um mês aqui agora, eu e a Sônia, nesta cidade, aprendendo a amar, conhecer Caxias do Sul. Mas o que Deus quer para a Igreja Cristo Bom Pastor, na cidade de Caxias do Sul? Ore por isso, ore por nós, para que tenhamos sabedoria, ousadia, discernimento de como encaminhar, e participe. Isso envolve todos nós, ideias, dons, dinâmica de nós estarmos aí. Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres de nós nesta cidade? É a nossa oração. E eu lembro, gente, tem material devocional ainda na secretaria, Castelo Forte, senhas, orando em família, gotas de orvalho, para você ter um roteiro de reflexão nesse ano e abençoar outras vidas também. Presenteie pessoas com boa literatura, pessoas vão ser abençoadas com isso. Não deixe de fazer isso, né? Então Deus abençoe você nessa sua decisão de investir também em material. Tivemos ou temos aniversariantes durante a semana? Alguém? Oi? Não? Davi, o seu filho, Sabrina e Alexandre. O Davi, Deus abençoe o Davi, que completou mais um ano de vida. E os casais? Alguém completou mais um ano de casamento nesses dias, última semana? Você está de pé lá? Dia 20, como é que é o seu nome? Maristela. Deus te abençoe, Maristela. Deus te abençoe, né? Que bom. Vocês? Dia 12. Quantos anos? 36? É o Laércio e a... Certo, Sali. Deus abençoe vocês, queridos. Eu ainda preciso, ainda mais vocês com máscara, assim, né? Que coisa teve. Vocês pensam que é fácil a vida de pastor, né? Mas a gente vai se conhecendo. Que bom isso que tem acontecido, né? Da gente ver a bênção de Deus em nossas vidas, a bênção de Deus acontecendo. Tem alguém nos visitando hoje, chegando aqui a primeira vez no culto? Não? Que vocês se sintam bem, né? Que você também tenha a alegria de falar de Jesus durante a semana para pessoas, e se alguém perguntar, há um lugar para se reunir, há um lugar para também divulgar por meio das redes sociais. Por enquanto ainda temos que fazer isso, né? Divulgar também os cultos online, algo que vem talvez para ficar. Não sabemos quando poderemos ter acesso livre ao templo, então todo domingo é feita a inscrição, você liga, você quer participar do culto. Nós vamos seguir com nossa sequência de cultos ainda nos 2 domingos, com essa temática, e vimos a sua glória. Domingo que vem vamos trabalhar a ideia de como Jesus manifesta a sua glória curando enfermos, e no último domingo de janeiro, como Jesus manifesta a sua glória na vitória sobre a morte, na ressurreição. Convido o grupo para chegar à frente, Cristiano e companhia. Iazes. Nós vamos cantar Perdão e Graça, e durante esse tempo trazemos voluntariamente, com gratidão, oferta ao altar. Que tal ficarmos de pé enquanto cantamos?
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, mas quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor,
pois hoje eu preciso do teu amor. Deus amado, faz chover o teu perdão, tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor, por aqueles que têm completado mais um ano de vida, por casais que também, ó Deus, os aqui no templo e talvez em casa, que estão nos assistindo, têm vivido esta união matrimonial, mais um ano sendo completado. Guarda-os, abençoa-os, Senhor. Ó Deus querido, oramos por aqueles que estão enfermos entre nós, que o Senhor manifeste tua graça e que aqueles que passam necessidades, estão se sentindo sozinhos, desamparados, nós somos teu povo, que somos chamados a viver o amor uns pelos outros. Isso significa ter interesse, ter cuidado, telefonar, perguntar no que posso ajudar, de que forma eu posso ser um pequeno Cristo para o outro, talvez para um colega de trabalho, talvez para um vizinho. Usa-nos, ó Deus, para viver esse amor. Oramos, ó Deus, pela missão que o Senhor tem para nós como pessoas e também como igreja nesta cidade. Que o teu reino venha, que a nossa pregação também seja: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Que anunciemos Jesus nessa semana também. Ó Deus, ser conosco realmente como liderança no tomar decisões, no encaminhar o propósito que tu tens para nós, como teu povo. Deus querido, assim nós nos confiamos em tuas mãos e oramos como o Senhor também nos ensinou, expressando que não estamos sozinhos, mas que estamos contigo e que somos um corpo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós precisamos da bênção de Deus. Deixa eu sugerir algo para você nesse momento da bênção. Estenda a sua mão assim, como se você estivesse recebendo realmente. Eu também preciso da bênção de Deus, né? Em casa também você pode fazer isso, porque sem a bênção de Deus nós nada somos. E eu trago essa bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que tem toda a autoridade, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco hoje e todos os dias. Nós recebemos bênção do Senhor. Vamos partilhar dessa bênção nessa semana. Cantamos encerrando. Eu quero agradecer todos que trabalharam aqui hoje, que se dedicaram, o pessoal da técnica, o pessoal da recepção, você que teve esforço de chegar aqui e vocês também que nos ajudaram a louvar ao Senhor. Obrigado pela essa disposição, vamos cantar Maravilhosa Graça do Senhor. Quem me liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim,
o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Do mais alto céu, do mais fundo mar, todo joelho de se dobrar.